O seu nível de potássio no solo está baixo e você não sabe como corrigir isso, ou você não sabe como interpretar se o seu nível de potássio no solo está baixo? Então, no vídeo de hoje, eu vou te ensinar como é que se faz a adubação corretiva de potássio, que também é chamada de potassagem, mas o termo técnico correto é adubação corretiva de potássio. Antes de eu falar como é que se faz essa recomendação, eu gostaria de apresentar para você rapidamente qual a importância do potássio na nutrição de plantas. Então, o potássio, ele tem muitas funções. Ele não é componente estrutural de planta, não faz parte de nenhuma molécula orgânica, mas ele tem funções muito importantes como a ele atua na regulação da abertura estomática, que é necessária para entrada de CO2 para que ocorra a fotossíntese e também para que ocorra o que? A saída de água na planta para regulação térmica. Ele é muito importante participando da translocação de açúcares, a translocação de ácidos orgânicos, também tem participação na fotossíntese, tem participação também no aumento da espessura da cutícula e da parede celular, além de ser ativador enzimático de dezenas de enzimas, além de outras funções. Mas o propósito desse vídeo não é discorrer de forma aprofundada sobre as funções de potássio das plantas. Apenas esse preâmbulo para mostrar a importância dele. As culturas, as grandes culturas, em geral, todas as culturas, na verdade, na maior parte delas, o potássio é o segundo nutriente mais extraído pelas culturas, ficando atrás apenas do nitrogênio. E você vê aqui, nessa tabela, com algumas culturas de grãos, também forrageiras, quanto que se extrai, ou seja, quanto que a planta absorve de potássio, de quilogramas por tonelada de grãos e de matéria seca, na verdade, matéria fresca da parte aérea, ou matéria seca da parte aérea produzida por tonelada. Então, para a produção, por exemplo, de uma tonelada de grãos de arroz, são extraídos 3,6 quilogramas de K2O. De milho, para a produção de cada tonelada de grãos de milho, são extraídos aproximadamente 6 quilogramas por tonelada. Então, imagina, se eu for produzir 10 toneladas de grãos por hectare, então são necessários para isso que a planta extraia 60 quilogramas de K2O. Então, é uma grande extração desses nutrientes. E se os níveis no solo estão baixos, então vai ocorrer o quê? Antes de ter deficiência, já vai ter perda de produtividade. A deficiência é quando aparece o nível do tecido, do órgão, quando já está visível, é porque realmente já está num nível mais grave. Então, nós precisamos não apenas buscar atender a necessidade que tem de potássio na planta, mas antes disso, ou somando-se a isso, também corrigir os níveis de potássio no solo. E o que seria uma adubação corretiva? Adubação, nós temos adubação de correção, visando principalmente o solo, ou seja, elevar os teores daquele nutriente no solo até chegar ao nível crítico. O que seria o nível crítico? É o teor do nutriente no solo que, estando todos os demais nutrientes adequados, vai nos proporcionar aí em torno de 95%, às vezes um pouquinho menos, 90, 80, depende aí da autoria, mas em torno de valores próximos a 100% do rendimento relativo. No caso aqui dessa figura, que vai nos proporcionar 95% da produção potencial daquela cultura. E quando o teor do nutriente no solo está no nível acima do adequado, nós focamos no que? Adubação de manutenção, visando atender o que? A extração do nutriente pela cultura. Ou seja, quando que a cultura vai tirar do solo para atender suas necessidades. E quando o teor do nutriente no solo está na faixa muito alta, aí a adubação de reposição, visando apenas repor o que é exportado, ou às vezes nem realiza o fornecimento, nem realiza adubação naquela safra ou naquele ano, porque não há necessidade e não vai ter ganho econômico com isso. Então, quando os teores no solo estão nas classes baixas ou inferiores à classe adequada, é necessário fazer adubação de correção.
E quais são os dois nutrientes que se faz de forma mais geral adubação de correção? O fósforo e o potássio, que são macronutrientes primários e que nós precisamos corrigir para ter também uma melhor eficiência da adubação. E também nós temos o quê? Essa correção para que nós teremos menos risco de perda de produtividade por faltar nutriente de planta. E qual que é a fonte que eu vou estar utilizando para mostrar essa recomendação aqui para você? É do manual da correção de solo e adubação para áreas do cerrado. Se você está numa área que não é do cerrado, aqui eu estou dando alguns princípios que também se aplicam para outras regiões. Mas essas recomendações aqui são focadas principalmente para o cerrado, para esse bioma. Para outras regiões, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, regiões que não são do Cerrado no estado de São Paulo, nós temos outras recomendações, mas fique aí porque você vai também aprender alguns princípios que podem ser aplicados para a sua região. É claro, mantendo aí essas alterações de acordo com os solos da região e seguindo as recomendações de manuais de boletins técnicos mais próximos aí da sua região, do seu bioma, dos tipos de solo da sua região. Então nós temos, primeira coisa, teor do nutriente no solo tem que estar adequado para cima. E para o potássio, importância de considerar a saturação de potássio na CTC potencial, na CTC APH7. Então, nós temos que ver o teor do nutriente no solo e qual que é a saturação de potássio na CTC, porque isso é importante para o equilíbrio do nutriente do solo. Às vezes, só olhar a porcentagem de saturação na CTC não é suficiente, porque se o solo tiver uma CTC baixa, mesmo que tenha 3, 4, 5% de potássio na CTC, não tem o teor do nutriente adequado para a cultura. Essa é uma das formas de corrigir o potássio no solo, elevar para valores de 3 a 5% da saturação da CTC. Eu não vou mostrar nesse vídeo como faz essa correção visando a saturação, a elevação da saturação de potássio no solo, isso vai ficar para outro vídeo. Aqui eu vou mostrar uma maneira, utilizando um boletim de uma forma mais simples para adubação de correção de potássio. Mas, de forma geral, se recomenda se elevar a 3 a 5% a saturação de potássio na CTC. E nós temos duas formas de realizar a adubação corretiva: adubação corretiva total e adubação corretiva gradual. O que seria adubação corretiva total? A adubação corretiva total seria aplicar a dose de potássio, a dose cheia, para corrigir a deficiência. Gradual seria você parcelar essa dose de adubação corretiva em algumas safras, somando, é claro, mais a adubação de manutenção para atender a necessidade da cultura. Então, é um critério mais econômico. Eu tenho condição de fazer uma adubação corretiva total? Beleza, eu não tenho condição? Então, não deixa de fazer a correção, só que parcela essa dose em mais safras. Tá? Já somando essa dose que eu vou mostrar de adubação corretiva, mais a adubação de manutenção, que aí vai depender de qual é a cultura que você vai estar cultivando e qual é a produtividade esperada e o teor do nutriente do solo. Mas aqui o foco é a adubação corretiva. A adubação de manutenção veremos em outro vídeo. Então, no boletim para o cerrado, nós temos essa tabela que já resume toda a nossa recomendação e interpretação de adubação corretiva. Então, primeira coisa, qual que é a CTC do seu solo? Qual é a capacidade de troca catiônica? Meu solo tem uma CTC mais alta ou mais baixa? Para a CTC acima de 4 centimol, você vai utilizar essa parte da tabela. E para a CTC menor que 4 centimol, você vai utilizar essa parte da tabela. E para CTC igual ou maior que 4 centimol ou 40 milimol de carga por decímetro cúbico, você vai utilizar essa tabela aqui, essa parte da tabela aqui. Quais são os meus teores de potássio do meu solo? Então, vou fazer um exemplo aqui com você, utilizando essa análise aqui. Então, nessa análise dessa área, a camada de 0 a 20 centímetros, meu teor de potássio deu 1,2 milimol de carga por decímetro cúbico. Para converter isso aqui para miligrama por decímetro cúbico, porque veja, aqui no boletim do Cerrado, estão em miligrama por quilograma o teor do potássio. Então, você tem que converter aqui de milimol de carga por decímetro cúbico para miligrama por decímetro cúbico. Para fazer essa conversão,
você tem que multiplicar por 300, por 39,1. Tá? É um fator de correção de potássio de milimol de carga por decímetro cúbico para miligrama por decímetro cúbico. Então, 1,2 vezes 39,1 dá 47 miligrama por decímetro cúbico. E isso é baixo, é médio, adequado, alto? Então, o solo aqui, ó, ele tem uma CTC potencial, simbolizada aqui pelo T, de 41,2 milimol, convertendo para centimol, divide por 10, 4,12 centimol de carga por decímetro cúbico. Então, essa parte da tabela, igual ou maior que 4 centimol. Meu teor de potássio no solo, 47 miligramas. 47 está na faixa média. Se eu for realizar a adubação cultiva total em uma dose só, uma aplicação só, 50 kg de K2O por hectare. Se eu for fazer gradual, 60 kg por hectare. Ah, vou fazer em 2 vezes essa aplicação? Então, por exemplo, 30 em um período, 30 em outro período. Claro, depois também somando a adubação de manutenção para a cultura. Então, a adubação corretiva em dose única seria de 50 kg por hectare de K2O. Se eu for utilizar cloreto de potássio para fazer essa adubação corretiva, é só eu dividir pela garantia do fertilizante. Vamos supor que esse cloreto tenha 60% de K2O, então eu divido 50 kg por hectare de K2O por 0,6. Será necessário 83 kg por hectare de cloreto de potássio para realizar essa adubação corretiva. Como que eu posso estar fazendo? Eu posso estar aplicando a lanço, por exemplo, antes da semeadura. Eu posso estar colocando no suco de semeadura, mas no caso de colocação no suco, tem que tomar cuidado para não colocar uma dose elevada no suco quando você está realizando a semeadura. Quando você faz a semeadura, altas concentrações de adubos com alto índice salino, como cloreto de potássio, podem prejudicar a germinação e também reduzir a produtividade das culturas. Então, se recomenda, dependendo aí da referência que você usa na literatura, alguns falam, ó, não passar de 50 kg de K2O no suco, não passar de 60 kg de K2O no suco de semeadura, quando você está fazendo aí semeadura da sua cultura. Então, você pode fazer, no caso, se você já vai estar colocando a dose de adubação de manutenção, já vai estar colocando a dose aí de cloreto no suco, é melhor você fazer essa correção a lanço antes da semeadura. E também prestando atenção em relação ao teor de argila do solo. Solos arenosos, é bom você fazer o quê? Doses maiores parcelar, porque solos arenosos têm maior lixiviação. Aplicar mais próximo do plantio, por exemplo. Então, também deve se atentar à questão do teor de argila do seu solo. No caso aqui, só tem um teor de argila de 23%, textura média. Né? Então, daria para a gente estar trabalhando com essa dose de potássio aí, aplicando corretiva total, e nós não teríamos muita perda por lixiviação. Caso você queira se aprofundar mais nesses conteúdos de fertilidade do solo, eu indico aí na descrição o link para realizar uma especialização em fertilidade do solo e nutrição de plantas. Caso você tenha interesse, é um tema que todo agrônomo tem que dominar bem e eu fico à tua disposição. Caso tenha gostado, curta. Caso tenha alguma dúvida, só comentar nos comentários. Fique no canal, acompanhe os conteúdos e até a próxima.